Ai daqueles e daquelas entre nós que pararem com sua capacidade de sonhar, de inventar, a sua coragem de denunciar e de anunciar. Ai daqueles e daquelas que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, o futuro, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e com o agora. Ai daqueles que, em lugar desta viagem constante ao amanhã, se atrelarem a um passado de exploração e rotina. Olá, meus alunos! Hoje nós vamos começar conversando sobre o surgimento e a evolução histórica da supervisão educacional. Essas palavras do Paulo Freire, tão bonitas sobre a relação entre o passado e o futuro, nos deixam muito claro que precisamos olhar para o futuro, mas precisamos também ter, em alguns momentos, uma preocupação com o passado. Ele é determinante em tudo que nos acontece. Isso aconteceu com a supervisão educacional. As origens, nós não vamos nos detalhar profundamente, não vamos fazer disso uma aula de história, mas é importante que a gente perceba por que a supervisão ganhou essa conotação de controle que ela teve mais tarde. Nós vamos ainda conversar sobre isso. Bom, então vamos voltar lá para a antiga Roma, para a Grécia, e vamos encontrar um início da supervisão educacional, primeiro, preocupada com o funcionamento dos estabelecimentos escolares. No momento posterior, os censores, que não trabalhavam só com o censo, mas trabalhavam também com o controle e com a fiscalização do trabalho dos professores. Mais adiante, nós temos os próprios inspetores, não é? Aqueles que controlavam e, de uma certa forma, vigiavam aquilo que o professor fazia. Está muito claro aí que a supervisão educacional foi adquirindo aos pouquinhos esse viés de controle e de fiscalização. Isto está presente no próprio conceito etimológico do termo. Se vocês observarem, supervisão, super, sobre, visão, olhar. Ora, o nosso amigo supervisor acaba sendo aquele que olha de cima, que olha sobre o trabalho do supervisor. Bem, do nosso professor. A gente tem um conceito muito conhecido e muito clássico que eu quero trazer para vocês, que é o conceito do imidio nerice. Vamos ver o que o Nerice fala sobre o que é a supervisão educacional. A supervisão escolar consiste no serviço de assessoramento de todas as atividades que tenham influência no processo de ensino-aprendizagem, para que as necessidades e aspirações dos educandos sejam mais eficientemente atendidas. No conceito do Nerice, que nós acabamos de ver, o foco já não está mais no controle, mas sim no atendimento das necessidades do educando. Mas nós vamos ver que o trabalho do supervisor não fica apenas nisso. Ele vai, no decorrer da história, atingindo cada vez uma abrangência maior e cada vez tendo focos mais extensos dentro da escola. Falando do surgimento da supervisão educacional, é necessário que a gente veja que ela vem de uma preocupação com a formação de professores para o ensino secundário. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar no famoso modelo 3+1. Era assim que era formado o supervisor, né? 3/4 do currículo de formação voltados para as disciplinas mais gerais, as disciplinas voltadas para fundamentos, as disciplinas ligadas às questões mais gerais da educação. E o +1 correspondia, então, à formação do professor. Era a conjugação de bacharelado e de licenciatura. Bem, o professor licenciado, ele trabalha no magistério, ele vai para a sala de aula. E era isso que o supervisor fazia, fundamentalmente no ensino normal. E o pedagogo? O chamado bacharel pedagogo atuava de uma forma diferente. Ele ia atuar em relação aos sistemas educacionais. Ele atuava, sim, com acompanhamento, verificação, um trabalho muito mais ligado a controle e verificação da eficácia do sistema escolar. Vocês entenderam? Bem, a história desse profissional foi continuando. E nós chegamos a um momento da criação dos famosos especialistas em educação.
Aquele modelo que eu coloquei agora há pouco, ele durou até mais ou menos 1969, tá? A década de 70 traz um outro quadro, especialistas em educação. E aí, o trabalho do pedagogo se bifurca, aliás, nem se bifurca, se quadrifurca. A gente passa a ter o supervisor educacional, passa a ter o orientador educacional, e aí eu aproveito para lembrar vocês que essa nossa disciplina tem exatamente a tônica de trabalhar com a interlocução entre supervisão e orientação educacional, o administrador escolar, né, o chamado gestor da escola, e o inspetor escolar, que trabalhava mais com as questões de verificação legal, verificação das condições de funcionamento dos estabelecimentos escolares. Essa questão do surgimento das especialidades em pedagogia, com essas 4 demarcações que eu acabei de colocar para vocês, tem uma importância histórica muito forte e é característica da década de 70 no nosso país em relação à supervisão educacional, ok? Outra característica dessa época, no momento em que foram fechadas essas separações em especialidades em educação, foi a criação das chamadas associações de classe. Então, nós tínhamos associações de supervisores educacionais, associações de orientadores educacionais, e eu achei que era interessante para nós ouvir nesse momento um rápido depoimento da professora Berta do Vale, que foi presidente de uma dessas associações, a Associação de Supervisores Educacionais do Estado do Rio de Janeiro, cuja sigla era ACERJ. Então, eu gostaria de perguntar à professora Berta um pouco dessa experiência. Como é que foi trabalhar, como é que foi presidir uma associação de especialistas de educação naquela época? A história da supervisão educacional no Brasil, ela vai começar lá no final dos anos 60, quando a gente tem, já no período da ditadura militar, todos os sistemas de educação começam a ter uma preocupação com a parte pedagógica das suas escolas. No caso do Rio de Janeiro, que naquela época ainda era o estado da Guanabara, nós tínhamos em nível escolar o que se chamava de coordenador de OP-AV, assim que se chamava. OP, orientação pedagógica, AV, audiovisual. Nessa época, as escolas todas ganharam retroprojetor, coisa que a gente nunca tinha visto, né? Final dos anos 60 isso. Quando vem a lei 5.540 de 68, e que vai criar as habilitações do curso de pedagogia, é que vai surgir a figura do especialista. Com a 5692, em 71, dizendo que, obrigatoriamente, supervisores, orientadores educacionais e administradores escolares teriam que ter o curso de supervisão, há um crescimento do curso de supervisão no Brasil inteiro, curso de pedagogia, supervisão, orientação e administração. A gente só vai se chamar supervisor no início dos anos 70, que é quando vem a 5692 dizendo que supervisores, orientadores e diretores de escola teriam que obrigatoriamente ter essa formação no curso de pedagogia. Quando começa a abertura política, meados dos anos 70, que os exilados políticos começam a voltar, começou uma discussão muito intensa no Brasil inteiro da gente se organizar, já que funcionário público não podia ser sindicalizado, né, que é só depois da Constituição de 88 é que isso foi permitido, nós começamos a nos organizar em associações. Em 1976, houve em nível nacional, promovido pelo Ministério da Educação e Cultura, que naquela época era junto, né, Cultura e Educação era um ministério só, o primeiro seminário de supervisão pedagógica, que aconteceu em Brasília no final de 1976. No ano seguinte, 77, aconteceu o primeiro ENSE, Encontro Nacional de Supervisores Educacionais, sob a liderança de Naura, que era presidente da Associação de Supervisores do Paraná, aconteceu o primeiro Encontro Nacional de Supervisores. E a partir de 77, nós passamos a ter todos os anos encontros nacionais de supervisores de educação. E o 5º encontro foi aqui no Rio de Janeiro. Nós já tínhamos a nossa associação, a ACERJ, estruturada. A presidente era a professora Marília Pimentel. Eu fui a terceira presidente. Assumi no final de 86, que foi a eleição.
e tive 2 mandatos consecutivos, 2 anos, fui reeleita mais 2 anos, e como estávamos com essa grande discussão nacional de fusão com as associações de orientadores e de professores, por decisão da Assembleia dos Supervisores do Estado do Rio, eu tive uma prorrogação de mandato por mais 1 ano, porque justamente nós estávamos discutindo a extinção da entidade para a gente se juntar com as outras entidades. E uma das grandes discussões que aqui no Estado do Rio nós passamos a ter foi justamente sobre o perfil do supervisor educacional. Porque no velho estado da Guanabara, o supervisor educacional tinha um perfil pedagógico. Ele atuava diretamente com a proposta curricular das escolas, tinha um trabalho voltado para o projeto pedagógico das escolas, e em nível do Estado do Rio de Janeiro, o perfil profissional do supervisor era semelhante ao supervisor do Estado de São Paulo, que era muito mais alguém que visitava as escolas para verificar se a legislação estava sendo cumprida, se as normas todas estavam mais uma preocupação mais com o aspecto jurídico do que com o aspecto pedagógico. Quando eu assumi a presidência da ACERJ, começamos um trabalho muito grande aqui no Estado do Rio, justamente para unir esses 2 grupos de supervisores com uma visão profissional completamente diferente, né? Uns defendendo os aspectos pedagógicos, outros defendendo os aspectos burocráticos. Em nível nacional, é um período também muito importante. Final dos anos 70, início dos anos 80, foi nos anos 80 já, nós formamos a FENASE, Federação Nacional das Associações de Supervisores Educacionais, juntando todas as associações de supervisores do Brasil inteiro. Nossa primeira presidente era de Alagoas, e em 1988, 89, tivemos um congresso nacional em Maceió, com todas as diretorias das associações de supervisores, para decidirmos se nós participaríamos dessa discussão da União Nacional dos Profissionais de Educação. No final dos anos 90, houve um congresso muito grande no auditório da UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ficou a partir das assembleias que fizemos com nossos associados, e decidimos então que em nível do Estado do Rio de Janeiro, nós formaríamos então, aí a Constituição já permitia a formação de sindicatos, né, de funcionários públicos, formamos então o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Pela fala da professora Berta do Valle, vocês perceberam que a criação dessas associações teve uma importância muito grande e que não era fácil arregimentar e organizar politicamente um grupo que não tinha tido durante tanto tempo uma identidade profissional definida. Mas devem ter percebido também que a história ia continuando e que, no final das contas, essas associações sofreram algumas críticas. A partir daí, eu concordo inteiramente com o que a Marta Nogueira fala em relação às chamadas associações de especialistas. Vamos ouvir. Os supervisores educacionais, através de suas associações, somando acertos e erros, vão caminhando na busca de serem e de se fazerem sujeitos do seu processo histórico. Então, uma sucessão de acertos e erros. Foi exatamente isso. As associações contribuíram para a identidade do profissional, mas ao mesmo tempo também contribuíram para uma imagem que foi constituindo aquilo que a gente está chamando a supervisão criticada. É nesse ponto que eu quero focar a nossa aula agora. Com o correr do tempo, passada a década de 70, chegada a década de 80, que foi uma década de abertura política do Brasil, né, a partir da distensão pós-ditadura, a supervisão educacional começou a receber uma quantidade enorme de críticas, assim como as associações, né? Dizia-se que o supervisor era um técnico frio, distante da sala de aula, um feitor do professor, que as associações só tinham contribuído para que esse distanciamento entre o saber e o fazer na educação, entre o saber, que era representado pelos especialistas, e o fazer, que era
era representado pelo professor de sala de aula, tinham acentuado essa distinção, tinham aumentado esse vácuo. E tudo isso fez com que a supervisão se sentisse, em determinados momentos, muito criticada e muito acuada. Isto acabou provocando o final das associações, né? As associações de supervisores e de orientadores, no correr da década de 80, acabaram se diluindo e se juntando às associações de representação de professores, sindicatos, né? As associações representativas do movimento político dos educadores no Brasil. Essa questão é muito polêmica, algumas pessoas acham que foi ruim para a supervisão educacional que isso tivesse acontecido. Eu não penso dessa maneira, tá? Na época eu participei muito ativamente desse movimento e defendi, como ainda defendo, que o supervisor educacional, ele é um educador, como todos os demais atores institucionais da escola que trabalham com o processo de ensino-aprendizagem, né? E como tal, ele não pode se posicionar diferentemente, separadamente. Ainda quero lembrar a vocês, e utilizando aí as palavras de uma pessoa muito conhecida, que é o Moacir Gadotti, que essa crítica, ela é muito maniqueísta, quer dizer, ela não separa os bons e os maus, aqueles que mandam e aqueles que obedecem. E o Gadotti destaca que não há nenhum processo inteiramente de um tipo e inteiramente de outro. Eu tenho um respeito enorme pelo Moacir Gadotti. Vamos ouvir o que ele fala sobre esse processo. Há uma contradição interna na educação própria da sua natureza entre a necessidade de transmissão de uma cultura existente, que é a tarefa conservadora da educação, e a necessidade de criação de uma nova cultura, sua tarefa revolucionária. O que ocorre numa sociedade dada é que uma das duas tendências é sempre dominante. Viram? Da mesma maneira que quando nós falamos de Paulo Freire, destacamos o equilíbrio entre o passado e o olhar para o futuro, o Gadotti também destaca que não há abordagem inteiramente reprodutora, inteiramente conservadora e uma outra inteiramente revolucionária. É necessário que haja um equilíbrio entre essas questões. Dessas críticas todas que a supervisão educacional sofreu, surgiu um resultado muito positivo. Esse resultado é a visão da supervisão como praxis. Na realidade, não importa a separação em especialidades. O que importa é a atuação do supervisor, junto com os demais especialistas em educação, em relação ao cotidiano da escola, em relação à prática social, com ideias democráticas, com ideias de transformação, com ideias de inovação, como nós vamos ver nas nossas aulas posteriores. Então, na realidade, desse conflito todo da crítica na década de 80, emergiu a ideia da supervisão como praxis. De um supervisor que, na realidade, é um aliado do professor. De um supervisor que atua em uníssono com a equipe técnico-pedagógica da escola. Não é um competidor do orientador educacional, não é um antagonista do administrador, mas sim mais um daqueles que contribui para esse processo. E para ilustrar isso, eu vou pegar como vinheta um trechinho da Mary Rangel. Ela está incluída várias vezes na bibliografia das nossas aulas, do nosso curso, e vamos observar como é que a Mary fala desse processo da praxis, desse processo flexível e integrado da supervisão com os demais membros da escola. A questão da especificidade é importante e se destaca hoje na discussão acadêmica no sentido de que se tornem menos diluídas e mais concretas as ações que definem cada serviço, configurando seu papel e seu compromisso mais direto. Enfim, as características ou qualidades específicas da sua praxis. E não existe praxis sem reflexão teórica e concreticidade.
Bem, eu acho que essa citação da Mary Rangel coloca muito bem a questão da praxis, né? É a relação entre a teoria, a formação teórica e a concretude do trabalho do pedagogo. E isso tem uma importância extremamente forte nessa história em capítulos que a gente está trabalhando na aula de hoje. Nesse contexto, começa-se a falar na base comum nacional e na questão da base docente para o trabalho do supervisor. Isso tem um significado muito grande. Quando você fala que o supervisor educacional tem que ter uma base docente, significa que ele tem que ter experiência do chão da sala de aula. E isso é muito importante. De todos esses capítulos da história que eu estou comentando com vocês aqui, esse é um que me agrada muito, né? É importante que um supervisor educacional, para que ele possa ter esse mundo de atuações que tem, é muito importante que ele tenha a experiência e a vivência da sala de aula. Como também é muito importante que haja uma base comum para a formação desse profissional, desse pedagogo, no Brasil. Vocês já imaginaram, em cada contexto, um supervisor sendo formado de uma maneira diferente, com uma base diferente, com uma quantidade de conhecimentos extremamente diferente? Nós teríamos uma multiplicidade de atuações totalmente fora de controle. Surge nesse momento, na escola, a figura do coordenador pedagógico. Da mesma maneira como as outras mudanças criaram polêmicas, esta também. O coordenador pedagógico, ele acoplaria as funções do supervisor e do orientador educacional, criando uma figura única na escola, um profissional único. Da mesma maneira que eu me posicionei criticamente em relação às outras questões, vou fazer também em relação a isso, né? Eu sou muito reticente, eu tenho muitas dificuldades em perceber esse acoplamento. Eu acredito de verdade que supervisor educacional e orientador educacional tem perfis próprios, tem atribuições próprias e tem uma série de ações conjuntas. Obviamente que não são profissionais que atuam de maneira divergente, de maneira conflitante, mas os dois não são miscíveis, quer dizer, eles não podem ser misturados numa única pessoa, numa única figura, que seria o da coordenação pedagógica. Em maio de 2006, foi publicada a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, que definiu as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de pedagogia. Essa é a mudança mais recente que a gente tem e é desta forma que os cursos de formação de pedagogos estão se estruturando no Brasil nesse momento. Eu destaquei uns 3 pontos muito importantes da resolução, já que ela é extensa, para que nós pudéssemos observar juntos. Vamos ver então? Resolução do Conselho Nacional de Educação número 1, de 15 de maio de 2006, artigo 4º. Formação de professores. Para exercer funções de magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, na modalidade normal, de educação profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Bem, essa já é uma grande mudança, né? Vocês podem perguntar, onde está o bacharel? É apenas licenciatura, né? O nosso pedagogo é agora licenciado em atividades de magistério para os anos iniciais do ensino fundamental e para a educação infantil. Acabou a referência ao bacharelado nessa resolução. Resolução Conselho Nacional de Educação número 1, de 15 de maio de 2006, artigo 2º, parágrafo 1º. Docência como ação educativa e processo pedagógico, metódico e intencional construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da pedagogia.
Esta parte da resolução é muito favorável e muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem uma atenção especial à questão da docência e às referências feitas à diversidade. Questões étnico-raciais, questões culturais, isso traz a diversidade para dentro da escola e para o trabalho do pedagogo. Resolução do Conselho Nacional de Educação número 1, de 15 de maio de 2006. Artigo 3º, parágrafo único. Para a formação do licenciado em pedagogia é central. Inciso 1º, o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de promover a educação para e na cidadania. Inciso 2º, a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área educacional. Inciso 3º, a participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino. Bem, eu destaco daí o conhecimento da escola, destaco a palavra cidadania com muita ênfase, destaco a palavra pesquisa, na realidade é a visão do pedagogo como de todo o educador, como um pesquisador constante da sua prática, como aquele que cria conhecimento e, finalmente, se vocês olharem este artigo com atenção, vão perceber que o trabalho do supervisor educacional está aí preservado, né? A atuação em sistemas educacionais, a atuação em projetos. Então, embora o termo bacharel tenha desaparecido, o trabalho do supervisor continua preservado nesse contexto. Resolução do Conselho Nacional de Educação número 1, de 15 de maio de 2006. Artigo 10. As habilitações em cursos de pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de extinção a partir do período letivo seguinte à publicação desta resolução. Este último é um resumo. Acabam as habilitações, a gente passa a ter um único profissional que, na realidade, é licenciado em pedagogia, mas com todas aquelas especificidades, peculiaridades que eu vim comentando até agora. Eu queria fazer um fechamento, eu queria alguma coisa que amarrasse o que nós falamos até agora. E aí eu fui buscar um trabalho que eu particularmente acho bastante interessante, da Antônia Medina, em relação às etapas evolutivas da supervisão educacional. E é dessa forma que eu queria arrematar essa nossa conversa. Vamos ver então como é que a Medina coloca essas etapas. A evolução histórica da supervisão educacional. Ação supervisora voltada para o ensino primário. Esse foco na educação primária mostra para a gente o início do trabalho do supervisor e aquela etapa mais conservadora, mais tradicional do trabalho da supervisão educacional. A ação supervisora industrial, ela está mostrando o período mais fiscalizador, mais rígido da supervisão. Quando a autora usa a palavra industrial, ela está se referindo ao supervisor da fábrica, né? Aquele que controla, aquele que fiscaliza o trabalho dos operários. Ela estabelece uma analogia disso com a fiscalização feita pelo supervisor educacional na escola. Ação supervisora como forma de treinamento e orientação marca o trabalho do supervisor treinador e capacitador. Sabe aquele supervisor que trabalhava muito com as reciclagens de professores, cursos, seminários, né? Era aquele supervisor que adquiria no contexto o papel de formador dos formadores, quer dizer, ele era o professor maior dos professores. Em resumo, esse é o significado. A ação supervisora como questionamento das últimas décadas corresponde àquele momento em que a supervisão, depois de muito criticada, parou.
olhou para trás e foi forçada, de certa maneira, a avaliar os seus acertos e erros, e foi também levada, e esse é um movimento muito positivo, a fazer aquela ação crítico-reflexiva em relação à sua própria prática. Infelizmente, isso demorou muito na supervisão, né? Ela passou muito tempo como um profissional neutro, como profissional que não olha para a sua própria prática, tecnicista, fiscalizador. Nesse momento, que é um momento de ruptura e, portanto, um momento difícil, houve a necessidade de questionar, de repensar, e daí veio uma coisa muito bonita, que é a última etapa que a autora cita. Na ação supervisora e o conceito repensado de escola, o que a gente tem é a ação moderna do supervisor. Aí aparecem as palavras praxis, cidadania, relação crítica com a comunidade, abertura democrática, cumplicidade entre o supervisor e os demais membros da escola, de que nós já falamos antes. Então, é uma visão diferente de escola. Não mais a escola fechada, o supervisor trancado na sua sala, exercendo as suas funções técnicas. É uma ação ativa, uma ação moderna, e é esta ação que eu espero que vocês consigam desenvolver como supervisores educacionais. A dica de hoje é um livro extremamente interessante. 9 olhares sobre a supervisão, Celestino Alves da Silva Júnior e Mary Rangel, organizadores, editora Papiros. São 9 artigos, 9 autores. O livro é organizado pelo Celestino Alves Júnior e pela Mary Rangel e é um belíssimo complemento para a nossa aula de hoje. Aproveitem a dica e até a próxima aula.